Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar um pouco sobre o livro do Wesley Lucas, A Historicidade de São Lucas e o Evangelho e de seu Evangelho sob nova perspectiva. É um livro publicado recentemente aí, em 2025. Ele vai trazer basicamente a perspectiva de que é, o Evangelho de Lucas teria sido composto por volta de 37 a 41, tá? É o livro do Jonathan Berner, que ele fala sobre a redatação do Novo Testamento, que ele analisa os 27 livros, ele coloca o Evangelho de Lucas ali como datado entre 80 e 95 para a grande maioria dos autores. Uma minoria de autores, cristãos em geral, coloca o Evangelho de Lucas no ano 60. E uma outra segmento aí coloca o Evangelho de Lucas em 110. Então ele coloca essas três faixas aí. A maioria está entre 80 e 95. Tá? O Jonathan Berger ele se alinha com anos 60. O Wesley ele vai trazer essa data para ainda mais cedo, ele vai trazer para 37 a 41. Tá? Isso porque ele identifica ali a dedicatória que Lucas faz no início do evangelho dele a um Teófilo. Ele identifica esse Teófilo com um sumo sacerdote. Houve um sumo sacerdote chamado Teófilo, ali em Jerusalém, do ano de 37 a 41. Então, segundo o Wesley, então seria esse a personagem que ele ainda estaria em ação como sumo sacerdote. Então, o livro teria sido escrito em 37 e 41. Tá? Bom, e ali vai mais à frente. Ele avança que Lucas, inclusive, apenas fazendo a leitura do grego ali, dos primeiros versos de Lucas, ele chega à conclusão que Lucas não apenas consultou testemunhas oculares, como ele mesmo foi discípulo de Jesus, acompanhou Jesus no seu ministério. A gente não tem nenhum testemunho da patrística sobre isso, nada, não tem nada sobre isso. Isso é uma conclusão tirada unicamente a partir da interpretação do grego que o Wesley faz. E ele dá uma interpretação do grego, uma tradução do grego aí para esse texto, que não se encontra em Bíblia nenhuma. Só tem umas duas versões de Bíblia aí que tem a mesma versão, mas é, Bíblia de Jerusalém, nada disso tem essa versão. A versão que tem na Bíblia de Jerusalém é que Lucas consultou pessoas, testemunhas oculares. Né? Em nenhum momento insinua que Lucas fosse discípulo de Jesus. Não tem essa leitura. E na maior parte dos autores vai ter essa conclusão. O Wesley ele chega à conclusão de que ele está fazendo uma análise pormenorizada desse verso que esses tradutores não fizeram. Poxa vida, caraca. Quer dizer, o pessoal da Bíblia de Jerusalém, dos outros autores, traduziu levianamente o verso 1, sem dar a devida atenção. Bom, é bastante minoritário, né? Você está propondo uma tradução nova para o verso, que não se encontra praticamente em nenhuma versão da Bíblia. E aí você está dando uma versão de que o Evangelho foi o primeiro de Lucas, quando isso não é corroborado em lugar nenhum. Não tem texto nenhum da patrística que diga que Lucas foi o primeiro. Você tem que Mateus foi o primeiro, isso tem. Marcos é o que os autores entendem, né? Que seria Marcos seria o primeiro. Agora Lucas primeiro não tem essa perspectiva. Ela vai aparecer, se não me engano ali, por Epifânio de Salamina lá no século IV. Então você pega um depoimento do século IV e pega aquilo como referência para dizer que Lucas foi o autor. Os evangelhos, né? Vou trazer aqui livro Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos. Ele vai falar a questão aqui de Teófilo e vai dizer o seguinte, página 202. A suposição desde o início da história da igreja tem sido que Lucas escreveu para uma comunidade cristã, da qual Teófilo devia participar. Então ele não era o sumo sacerdote. Da mesma forma que os outros evangelistas. Afirmar coisas com mais certeza com relação às circunstâncias da composição de Lucas ultrapassaria os dados. Então, não dá para te concluir que, por causa de ter um subsacerdote com o mesmo nome, que é o mesmo Teófilo. Não dá para tirar essa conclusão. Craig Blomberg, Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, vai falar do problema sinótico,
Ali ele vai falar sobre várias possibilidades. A que chega mais perto disso é a hipótese do Griesbach. Griesbach, estudioso do século XVIII, acreditava que Marcos foi o terceiro evangelho, não o primeiro ou o segundo, tendo resumido Lucas e também Mateus. Então, o primeiro seria Mateus, o segundo seria Lucas. Então, nem para o Griesbach o Lucas é o primeiro, né? Assim, seria Mateus o primeiro evangelho. Mas ele vai chegar à conclusão que os autores, a grande maioria, existe um consenso, que é Marcos o primeiro dos evangelhos. Aqui Raymond Brown, analisando aí Lucas, ele vai falar, embora no geral seja bastante fiel a Marcos, página 373, Lucas efetuou mudanças que nos permitem detectar seu pensamento e suas tendências. No que se segue, as alterações mais típicas feitas pelo evangelista Lucano estão listadas com alguns exemplos. Aqui vem um monte, eu vou citar um, tá? Lucas corrige o grego de Marcos, melhorando a gramática, sintaxe e o vocabulário. Exemplos: Lucas 4:1, 31, 38. Ele omite o repetido imediatamente, marcando. Em Lucas 20, 22, ele altera o latinismo census, de Marcos 12, 14. Em Lucas 20, 23, ele substitui a palavra hipocrisia, de Marcos 12, 15, por uma palavra mais exata, astúcia. A data de composição, vai falar na página 385, ele diz assim, o mesmo antigo prólogo que situa os destinatários lucanos, aquele prólogo antimarcionita que o Wesley cita, né, que situa os destinatários lucanos da Grécia, diz-nos que Lucas, ao morrer com 84 anos, e que escreveu depois de Mateus e Marcos. Com base nas provas internas, é muito provável que Lucas tenha usado Marcos. Mas se Marcos deve ser datado do período de 68 a 73, então uma data anterior a 80 para Lucas é improvável. Página 385, Raymond Brown. Vamos ver aqui o que fala F.F. Bruce. F.F. Bruce, Merece Confiança no Novo Testamento, página 57. Ele vai falar, esse contato com o evangelista, de Lucas com o evangelista, é bastante significativo para explicar o uso evidente que Lucas fez da narrativa de Marcos. Isso é F.F. Bruce está dizendo. Lucas evidentemente usou Marcos. Esse breve sumário sobre a maneira que o terceiro evangelho pode ter sido elaborado se baseia na evidência bíblica e se mostra em perfeita harmonia com a evidência interna, baseada na crítica literária que parece indicar que Lucas primeiro ampliou a versão que fizera dos logia de Mateus, acrescentando-lhe informações obtidas de várias fontes, especialmente da Palestina. Então, aqui, novamente, se alinha com essa perspectiva. Aqui, James Dunn, nem judeu nem grego, ele vai falar aqui dos evangelhos de Mateus e Lucas, na página 268. Uma das características mais marcantes dos evangelhos de Mateus e Lucas, como tem sido bem apreciado por mais de um século, é que eles dependem fortemente do evangelho de Marcos. Isso é o que descobrimos ser o caso quando olhamos para Mateus e Lucas. Eles não apenas adotam a estrutura de Marcos, eles também usam o ponto decisivo da confissão de Pedro, Mateus 16, 13, Lucas 9, 18. As predições da paixão, a correção de quaisquer inferências extraídas com muita facilidade dos milagres de Jesus e os vários prenúncios do sofrimento final de Jesus e de sua morte. Não temos aqui simplesmente o caso de copiar e colar, mas o próprio fato de que Mateus e Lucas seguirem o padrão de Marcos tão de perto, mesmo quando usam a tradição de Jesus à sua própria maneira, ou quando usam outras versões da tradição de Jesus, conhecidas por eles. Sublinha o compromisso de Mateus e Lucas, de fato assumiram as tarefas de apresentar o ensino e a missão de Jesus como parte integrante do Evangelho, de usar o gênero de Marcos para sua própria recontagem da história de Jesus e de seguir o padrão da construção marcando do Evangelho até o clímax da morte e ressurreição de Jesus. Então são vários autores aqui que Wesley teria de responder, tá? É muita documentação defendendo a prioridade marcana e não dá para basear tudo isso numa simples coincidência de nome do Teófilo. É muito frágil esse argumento, né? Não dá para se basear somente no grego para dizer que coincidiu ali o adjetivo grátis, não sei o quê,
Isso pode ser usado por autoridades romanas também, enfim. É, não, é uma tese que é bastante problemática, né, do tipo de confirmar o que fala a academia, né. E com relação à academia, é interessante que se você procura a palavra conspiração ou conspira, né, você vai ver que tem 21 ocorrências. Então ele por 21 vezes ele fala de teorias conspiratórias. Então parece que o livro dele está dialogando com teorias conspiratórias e não com a academia. Ele não dá tanta atenção à tese das duas fontes para rebater e dá mais atenção a teses conspiratórias, tá? A questão do consenso também tem uma outra parte ali que ele vai falar do consenso. É, que veja, se você coloca o Evangelho de Lucas ali em 37 e 41, então significa que os escritos de Paulo não foram os primeiros, né? A grande maioria dos autores vai entender que Paulo ele escreveu primeiro que os evangelhos. Tanto que Paulo não cita muito os evangelhos. Né? E o que ele cita pode ser explicado pela tradição oral. Ele não faz referências a evangelhos. Né? O evangelho que é citado por Paulo, claramente, é a boa nova de Jesus, não é um texto escrito. Né? Ele não faz referências a, claras aos evangelhos. Né? E nem ao Evangelho de Lucas. Né? Então ele diz assim: para mim soa bastante contraditório supomos que Paulo estivesse escrevendo 1 Coríntios antes de existir algum evangelho escrito. Essa percepção ele fala que as cartas paulinas elas são dos anos 50. Aí fala assim: assim vemos que apesar de muitos afirmarem que se trata de consenso a prioridade marcana, a existência da fonte Q e dependência de Mateus e Lucas a partir de Marcos, que foi o que eu mostrei aqui, vemos aqui que isso está longe de ser verdade, pois há outras teses respeitáveis que contrariam radicalmente. Sim, você vai ter tese para tudo quanto é lado. A questão é saber qual é o peso disso, né? Qual é o peso disso? Esse é o ponto. Eu citei aqui vários autores, não são autores laterais, né? São autores considerados referência, e nem o Jonathan Berner ele defende essa tese. Então, assim, a tese que está sendo proposta aqui é bem lateral, né? Então, a ideia de que não há um consenso em torno de Marcos é complicado, né? É isso, então, essas são as primeiras observações. Muito obrigado, então.